Olá, caros alunos do mestrado em português como língua estrangeira ou como segunda língua da FLUC. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é William Craveiro e, a pedido da professora doutora Ana Maria Machado, eu estou aqui para lhes falar um pouco sobre a história da literatura brasileira. Ela me pediu que lhes apontasse as escolas literárias nas quais essa literatura se divide, bem como que lhes apontasse os principais autores e as principais obras de cada uma dessas escolas. Portanto, esta minha fala se enquadra num módulo de literatura brasileira da disciplina de literaturas de língua portuguesa. Antes que eu lhes fale de cada uma dessas escolas literárias em que se divide a literatura brasileira, é preciso que eu lhes diga que a literatura brasileira ela se divide antes em duas grandes eras. A primeira grande era é chamada de Era Colonial. Vai do ano de 1500, o ano do descobrimento do Brasil, até 1808, o ano em que a família real portuguesa vem embora para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte que haviam invadido Portugal. A segunda grande era da literatura brasileira é chamada de Era Nacional. Começa no ano de 1836, quando o romantismo tem início aqui no Brasil, e vem até os dias de hoje, até o que nós chamamos de literatura contemporânea. No meio dessas duas eras, há um período chamado de período de transição, sobre o qual vou falar mais adiante. A primeira escola literária da era colonial foi o quinhentismo. O quinhentismo tem esse nome porque foi a escola literária que perpassou todo o século XVI. Começou no ano de 1500 e foi até 1601. A literatura do quinhentismo ela foi de dois tipos. Nós temos o que nós chamamos de literatura de informação, que foi uma literatura produzida com o intuito de enviar informações aqui da colônia para a metrópole, ou seja, enviar informações aqui do Brasil para Portugal sobre a terra e sobre a gente que aqui vivia, no caso os índios. E houve um segundo tipo de literatura que foi chamada de literatura dos jesuítas, que foi uma literatura produzida por pessoas da Igreja Católica com o intuito de catequizar os indígenas. Entre as pessoas que se destacaram na literatura de informação, nós poderíamos citar o Pero Vaz de Caminha, que foi o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil. O Pero Vaz de Caminha escreveu o que nós chamamos de Certidão de Nascimento do Brasil, a carta que ele enviou a El Rei Dom Manuel, dando conta do achamento do Brasil, em 1500. E como exemplo de outro texto da literatura de informação, nós poderíamos citar História de Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, de Pero de Magalhães Gândavo. Já como exemplos de literatura dos jesuítas, nós poderíamos citar Diálogo de Conversão do Gentil, do padre Manuel da Nóbrega, e poderíamos citar também as diversas correspondências, os diversos poemas, as diversas esquetes teatrais e os diversos sermões que o padre José de Anchieta escreveu com o intuito de catequizar os indígenas. O barroco tem origem aqui no Brasil com a União Ibérica. A União Ibérica foi o período em que Portugal e Espanha foram governados pelos mesmos reis, reis da mesma dinastia, a dinastia filipina. O Barroco tem início aqui no Brasil com a publicação de uma obra chamada Prosopopeia, cujo autor, Bento Teixeira, o fez para homenagear o governador da capitania de Pernambuco. É uma obra, Prosopopeia, de teor épico, totalmente baseada nos Lusíadas, de Camões. Outro autor importante no Barroco brasileiro foi Gregório de Matos Guerra, que ficou conhecido pela alcunha Boca do Inferno, por conta dos poemas satíricos que ele escreveu ao longo da sua vida. Gregório de Matos, inclusive, foi aluno aí da Universidade de Coimbra, ele esteve em Portugal e foi expulso de Portugal depois de ter falado mal de muita gente por meio de seus poemas. A mesma coisa aconteceu quando ele chegou aqui pelo Brasil. Ele também falou mal de muita gente da coroa portuguesa, né, de muitos administradores aqui da colônia, e isso deixou em maus lençóis com Portugal.
O Gregório de Matos, ele também escreveu poemas religiosos e também escreveu poemas líricos. Outro nome importante do barroco aqui do Brasil foi Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira também pertence ao barroco português, né? Ele nasceu em Portugal, mas passou também boa parte da sua vida aqui no Brasil. E aqui no Brasil ele escreveu muitos dos seus sermões, os seus sermões mais importantes. Nós temos aí Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as da Holanda, que ele escreveu quando o Nordeste do Brasil foi invadido pela Holanda, principalmente o estado de Pernambuco, que era um estado produtor de açúcar. Ele escreveu também o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, em São Luís, no Maranhão, aqui no estado do Maranhão, depois de ter se desentendido com os colonos que queriam escravizar os indígenas. A terceira escola literária aqui do Brasil, da era colonial, foi o arcadismo. O arcadismo tem início aqui no Brasil no ano de 1768 e vai até 1836, quando começa o romantismo. O arcadismo aqui no Brasil tem início com a publicação de uma obra chamada Obras Poéticas, de um autor chamado Cláudio Manuel da Costa. Outro autor importante, arcádico, aqui no Brasil foi Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. É necessário que a gente destaque esses dois poetas, o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, porque eles também estiveram envolvidos com questões políticas aqui no Brasil. Eles quiseram tornar o Brasil independente de Portugal e se juntaram com outras pessoas, né, para fazer uma insurreição. Só que eles foram traídos. Então, eles acabaram sendo presos, né, deportados, mas um desses homens que estava junto a esses dois poetas, chamado Tiradentes, acabou levando a pior. Ele foi enforcado, esquartejado e as partes do seu corpo foram distribuídas por várias cidades de Minas Gerais, onde aconteceu essa insurreição, chamada de Inconfidência Mineira, para que servisse de exemplo para que outras pessoas, então, não tentassem a mesma coisa contra a coroa portuguesa. O quarto momento da literatura brasileira já é o romantismo. Portanto, pertence aí ao que nós chamamos de era nacional. O romantismo no Brasil, assim como acontece em Portugal, ele também está dividido em fases. A primeira fase do romantismo brasileiro é chamada de fase nacionalista ou indianista. E tem esse nome porque os autores dessa época vão procurar exaltar as paisagens brasileiras, a terra brasileira, né, a fauna, a flora do Brasil, e também vão procurar exaltar o índio, que é tido como um povo, né, originário aqui desta terra. Portanto, um povo que já existia aqui antes da chegada dos portugueses, o que seria o verdadeiro povo brasileiro, o verdadeiro povo do Brasil. Nesse primeiro momento da literatura romântica, né, brasileira, nós temos aí Gonçalves de Magalhães, que foi o introdutor do romantismo aqui no Brasil, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836. Ele também escreveu uma obra de teor indígena, de temática indígena, chamada Confederação dos Tamoios. Nós temos também o Gonçalves Dias, dessa primeira fase. Gonçalves Dias também foi poeta, assim como Gonçalves de Magalhães. Gonçalves Dias também foi aluno da Universidade de Coimbra. Gonçalves Dias ficou famoso pela sua Canção do Exílio, um poema que ele escreveu quando estava aí em Portugal, no qual ele exalta a beleza da paisagem brasileira, né, aqui do estado dele, o Maranhão. E nós poderíamos citar também, né, o José de Alencar. O José de Alencar também pertence a essa primeira fase, a esse primeiro momento da literatura romântica brasileira, porque escreveu romances indígenas, como Iracema e o Guarani. Mas o José de Alencar foi muito além dos romances indianistas, ou seja, de falar dos índios. O José de Alencar procurou dar conta de todo o território brasileiro, falando de
todos os lugares do Brasil, de todas as regiões, ou melhor, de todos os Brasis, uma vez que o Brasil é um país extremamente diferente, né? Possui diferenças regionais, enfim. E o José de Alencar procurou dar conta de todos esses Brasis. Então, além das obras indígenas que ele escreveu, né? Ele escreveu também obras urbanas, ou seja, que se passam nas cidades, no caso, na corte, né? No Rio de Janeiro, como Diva, Senhora, Lucila. Ele gostava muito de personagens femininas, né, como as protagonistas dos seus romances. Ele também escreveu sobre o sertanejo, né, que é o homem aqui do Nordeste do Brasil, do sertão do Brasil, mas também escreveu sobre o homem lá da outra ponta do Brasil, do Sul, o gaúcho. Então, o José de Alencar, ele procurou dar conta, nesse momento da literatura, de todas as regiões do país e de todos os povos que formavam o povo brasileiro. Não por outra razão, ele é considerado patriarca da literatura brasileira, de forma merecida. O segundo momento da literatura brasileira é chamado de byronismo ou mal do século. E tem esse nome porque os escritores dessa fase, poetas, eles vão escrever seus poemas baseados na obra do Lord Byron, o poeta inglês, né, que escrevia de forma extremamente melancólica e que tinha a morte como principal tema dos seus poemas, a morte como principal fuga da realidade. Entre esses poetas brasileiros que se enquadram nessa segunda fase, nós poderíamos citar o Álvares de Azevedo, que escreveu uma obra intitulada Noite na Taverna. O terceiro momento do romantismo brasileiro é o que nós chamamos de fase condoreira ou condoreirismo. E tem esse nome por conta do condor, o pássaro, né? Que é o símbolo da liberdade, por conta do seu voo, né? Do seu voo livre. Os poetas dessa terceira fase, e eu poderia citar o principal deles, que é Castro Alves, que escreveu uma obra intitulada Os Escravos. Os poetas dessa terceira fase vão se preocupar principalmente com as temáticas sociais, em especial com a escravidão. Eles são contra a escravidão. Eles são contra o Brasil escravocrata. Portanto, eles vão escrever nas suas obras bastante sobre o fim da escravidão, sobre o sofrimento do negro, sobre o sofrimento do escravo, sobre a necessidade de liberdade desses escravos. Então, a fase condoreira, né, tem esse nome exatamente por conta disso, pela busca da liberdade, pela liberdade dos negros, dos escravos. Bom, a quinta escola literária brasileira foi o realismo, a sexta, o naturalismo. E essas duas escolas, o realismo e o naturalismo, elas acontecem no Brasil concomitantemente. Inclusive, elas têm a mesma data de início e a mesma data de término. O realismo aqui no Brasil tem início no ano de 1881, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. O Machado de Assis já tinha sido um escritor do romantismo, ele era um escritor romântico, ele escreveu obras que se enquadram dentro do romantismo, né? Escreveu romances como Helena, por exemplo, mas o Machado de Assis decidiu mudar a sua literatura, a sua escrita, e inaugurou o realismo aqui no Brasil. Ele, de modo que ele se tornou o principal escritor do realismo aqui no Brasil. Eu poderia até dizer o único, já que não se fala noutro quando a gente fala em realismo aqui no Brasil. A obra com a qual ele inaugura o realismo aqui no Brasil é Memórias Póstumas de Brás Cubas, como eu disse, de 1881, mas também ele escreveu inúmeras outras obras dentro dessa escola, que foi o realismo, como Dom Casmurro, Quincas Borba, né, Esaú e Jacó, e por aí vai. O Machado de Assis foi um grande crítico da sociedade brasileira, né? Sobretudo da burguesia. Então ele procurou mostrar, né, de que modo a burguesia se aproximava tanto das camadas populares, né, do povão, que era justamente de quem ela procurava se distanciar.
ele procurou mostrar que a burguesia aqui no Brasil, né, era muito mais povão do que julgava ser. Burguesia condenava o povão, as coisas do povão, mas se comportava como ele. E ele então vai julgar aí os desvios de caráter da burguesia, né? Vai julgar também a questão da escravidão, vai se importar muito com os escravos, lembrando que o Machado de Assis era mulato, né? Então Machado de Assis também vai criticar a escravidão nas suas obras, nos seus contos e também nos seus romances, né? Portanto, essa temática da escravidão, de crítica à escravidão, ela vem ali do final do romantismo e perpassa aí todo o realismo. Também vai perpassar o naturalismo, como eu vou lhes mostrar.